E, pois é, pá, eu não sei que vocês estão a ver aí para a imagem, hoje não estamos no nosso estúdio, fizemos o primeiro podcast trip, saímos à rua e viemos aqui a um sítio surreal, na herdade da Comporta, Wines and Spirits, aqui da empresa Garcias, e viemos entrevistar não sei quem. Vamos ver agora. Em que câmara é que está aí, Jocelyn? Está na minha? Então passa lá para a dele. Pedro Luz, o meu grande amigo Pedro Luz, que eu já não via há uma eternidade, e é de facto um episódio muito especial, o primeiro que saímos à rua, e valeu a pena neste sítio maravilhoso. Antes de mais, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite e, aliás, por virem aqui, por esta deslocação. Isto é quase uma eternidade vir até aqui abaixo, até aqui ao litoral alentejano, até aqui à nossa boutique. Olha, começamos por aí. Onde é que estamos? Estamos no Alentejo. Ok. Estamos aqui na herdade da Comporta. Comporta, vamos chamar isto aqui de Comporta, porque hoje a Comporta é muito famosa pelo nome que tem. Mas estamos aqui na região de Setúbal. E aqui a herdade de Comporta pertence a 2 municípios, Alcácer do Sal e Grândola. Se a gente dividisse aqui, estamos aqui exatamente a meio dos dois pontos. Ok. E estamos, nomeadamente, num sítio onde tu trabalhas. Sim. No presente. Exatamente. Que é uma loja, uma boutique de vinhos. Exatamente. Aqui eu trabalho na Garcias. Sim. A Garcias é líder na distribuição de vinhos e temos algumas lojas, e esta aqui foi a primeira boutique, a primeira garrafeira especializada, já com um nível de escolha de produto, uma classe já média alta, e é first of a kind, é a primeira de algumas que vão nascer neste projeto de um atendimento diferenciado. E eu tenho pena que, bem, as pessoas não podem ver no podcast, mas podem depois ir à internet e ver o sítio maravilhoso onde nós estamos, uma loja com bom gosto de se tirar o chapéu. Esta sala aqui então é magnífica e só por isso valeu a pena ter vindo aqui. E agora diz Pedro. Não, e além disso é a loja que atualmente ainda ostenta o prémio que é a melhor garrafeira de Portugal. Foi concedido pela Revista de Vinhos, que é a revista mais tradicional e mais conceituada e a mais antiga, creio eu, de vinhos em Portugal. Então condecorou-nos este ano como a melhor loja de vinhos em Portugal. Muitos parabéns. E é um facto, não conheço as outras, mas só por esta, isto é... Olha, antes de voltarmos à tua infância, e isto é o quê? Aqui é um vinho branco, só para a gente celebrar. Isto então, aqui é um vinho do Dão, porque a gente tem uma história que a gente já pode contar daqui a bocadinho. Que eu preciso contar isto, uma coisa que tu nem sabias, ou que se calhar nem sabes bem ainda, mas vais saber agora. É um vinho do Dão, é um vinho encruzado, que é uma uva portuguesa e talvez hoje seja a nossa principal uva branca em Portugal. Eu não bebo vinho, aliás, eu não bebo bebidas alcoólicas, só mesmo agora por ti, mas este vinho é só uma coisa é verdade. Não bebo mesmo álcool nenhum. Jocelyn, podes provar também? Até porque esta vai levar o carro. Sim. É ela que vai levar o carro. E depois passamos ali para um tinto, mas a seguir. Pedro. Sim. Que idade é que tens? 41. 41 anos. Atualmente. Peniche. Sim. Foi lá que nasceste? Nasci em Peniche. Tens uma das histórias mais incríveis para se contar aqui neste podcast. A tua infância, ponto número 1. Como é que... Uma infância linda, maravilhosa, bonita, divertida. Passada em Peniche, naturalmente. Sim. Ali nascido e criado no bairro da Caixa. Certo. E foi ali que fiquei até que um dia decidi ir embora. Mas antes disso foi engraçado. Fizeste a escola toda cá? Fiz a escola toda cá em Peniche. Okay. E depois na Inglaterra, fui para a Inglaterra mais tarde, mas também acabei por estudar alguma coisa. Sim, mas sim, fiz a escola em Peniche. Vamos começar já por aí. O que é que leva, com que idade é que foste para a Inglaterra? Com 21. O que é que leva um miúdo de 21 anos um dia a pensar que... Olha, vou para... Primeiro que tudo, porquê é que foi a Inglaterra? Sim, a ideia da Inglaterra nasceu que em 98, salvo erro, eu tinha feito uma viagem com alguns amigos de carrinha e fomos por alguns países e fomos também à Inglaterra. Fomos para a Espanha, fizemos a França, atravessámos para a Inglaterra e na Inglaterra, não sei, houve ali um clique que me dizia, eu gostava deste estilo de vida, alguma coisa ali que me chamou a atenção, mas aquilo passou. Entretanto, voltei para Peniche, naturalmente, aquilo tinha sido apenas umas 2 semanas que tivemos a fazer uma road trip, mas aquilo sempre ficou. Entretanto, estudar e tal, comecei a trabalhar, trabalhava lá perto, trabalhava no Lidl. Trabalhei alguns anos no Lidl, ali no Lidl, depois ainda passei fui mandado para Torres Vedras, porque estava como chefe de secção, chefe de loja lá de Torres Vedras, e foi ali nessa época que eu achava que era muito jovem para ficar já preso
Porque eu era capaz de lá estar ainda hoje, porque temos muitos amigos que são da minha altura de Lidl que ainda lá estão e estão muito bem. Pois estão. Mas por acaso não era aquilo que eu achava que era o meu ponto naquele momento, né, para ficar preso naquele momento. E ali surgiu a oportunidade de me ir embora e foi quando eu optei por ir embora. E já vamos aqui à Inglaterra. Sim. Inglaterra. Sim. Vais para a Inglaterra? Sim. Na altura eu já tinha casado, tá? No meu primeiro casamento, atualmente estou no meu segundo casamento. Nós decidimos ir para a Inglaterra, fomos para a Inglaterra. Fui com uma prima minha. Tínhamos uma amiga em comum, também ela de Peniche, que lá estava e conseguiu nos receber ali de alguma forma, pelo menos temporariamente, até a gente começasse a orientar. Inglaterra onde, Pedro? Fui para Londres mesmo. Fui para Londres mesmo. E ali foi muito engraçado. Eu jurava que não ia querer trabalhar na área e acabei por trabalhar na mesma área. Fui estudar, fiz uma engenharia de redes de IT, de informática, que nunca apliquei, nunca trabalhei na área. Sou uma pessoa de pessoas, acho que eu gosto mais dessa parte do contato e as máquinas não eram muito para mim, e não foram. E, entretanto, ali sempre trabalhei na parte da hotelaria. Lá está, imigrante, vai fazer o quê? Trabalhar para a hotelaria. E era onde tinha maior flexibilidade de horários para conseguir estudar e conseguir ao mesmo tempo trabalhar. A primeira noite que eu cheguei à Inglaterra, ao primeiro dia, cheguei de madrugada, logo nesse mesmo dia, fui descansar, dormir alguma coisa, já fui logo trabalhar para uma cozinha de um restaurante português. Nunca tinha trabalhado em cozinha, naturalmente. Fui ser auxiliar, não fazia nada, cortava lá umas coisas lá e lavava umas louças. Falavas inglês ou não? Não, já falava. Por acaso já tive a sorte de quando eu fui para o ciclo, da 4ª classe para o ciclo, a minha mãe colocou-me numa escola de inglês, que tinha ali mesmo nos portões de Peniche de cima. Sei. E então tinha feito, então já tinha alguma, aliás, acho que era a minha maior facilidade na escola, não era aquilo que eu queria seguir, mas era a minha maior facilidade, onde eu tinha as melhores notas, era mesmo em línguas. Em línguas. Yeah. Francês também virava-me assim mais ou menos. E então ali comecei a trabalhar, depois rapidamente passei a trabalhar para um bar. Fui trabalhar para um bar grande, um bar que tinha já uma seleção de coquetéis e de vinhos já como deve de ser. Ali cheguei a ser supervisor do bar, fiquei ali alguns meses. Isso porque eu estudava durante o dia, trabalhava durante a noite. Entretanto apareceu uma oportunidade de um primo meu que morava na altura, hoje em dia ele até voltou já para Peniche, está em Peniche, que trabalhava numa pizzaria. Sim. E perguntou-me se eu queria fazer uns part-times lá, e assim fui. Comecei por ser hostess. A receber as pessoas da mesa. Mas é engraçado que isso aí deu-me uma habilidade, uma facilidade de lidar com as pessoas. Ou talvez tenha sido por isso até que eu fui. E depois nesse restaurante, aos poucos fui crescendo, passei também depois para a bar, depois passei para o salão. Entretanto, houve uma competição dentro da empresa que eles achavam sempre o melhor atendente ou a pessoa que se destacava, e havia uma competição. E na minha branch, naquele restaurante Sim. que eu trabalhava, é uma empresa muito grande, só que quando eu saí de lá tinham 387 restaurantes só em Londres. Jesus. Então estamos a falar de uma cadeia grande, estamos a falar de 12 mil empregados, era mesmo grande. E naquela unidade que eu estava, que era ali atrás do Royal Festival Hall, atrás da Roda Gigante, do Lanai, ninguém estava-se a candidatar para participar dessa competição e representar a nossa branch, a nossa unidade. E eu, como metido, fui e aquilo correu bem, fui à final, e então ali naquele momento tiraram-me da parte do bar e passaram-me a ser front of house trainer, ou seja, treinador de frente de casa. E fiz formação para isso, e foi aí que surgiu depois essa brincadeira dos vinhos que Mas depois tu continuaste, quanto tempo é que estiveste em Inglaterra? Fiquei lá quase 5 anos. Quase 5 aninhos. Nessa área? Sempre. Diz uma coisa, quando saíste aqui de Portugal, tu tinhas algum sonho? Algum objetivo, ou era só, vamos ver o que é... Naquele momento não tinha. Naquele momento eu estava à procura do que é que eu ia fazer. Tinha a certeza absoluta que eu era capaz de fazer alguma coisa engraçada, sempre tive essa sensação, mas não tinha um objetivo definido. Okay. Estavas à procura? Foste à procura? Sim, à procura. Sais de Inglaterra, porquê?
Saí da Inglaterra porque quando nós trabalhávamos lá, quando eu nós, porque foi onde eu conheci aqueles que se tornaram meus sócios para o Brasil. Conheci umas pessoas ali, dois amigos, que na altura meus amigos, que se tornariam depois meus sócios, e quando foi meados de 2008, começámos a ver que a crise estava a atingir vários departamentos e que a nossa empresa, ou o grupo que nós trabalhávamos, estava-se a ressentir disso. Um dos quais era um dos diretores da empresa, o outro era back of house trainer e eu era front of house trainer. Então começámos a conversar porque é que aquilo que nós estamos a fazer hoje para uma empresa de terceiros, nós não vamos fazer para nós. E assim foi, começámos a conversar, começámos a ver o que é que havia em comum entre nós. O que havia em comum entre nós era o Brasil. Nenhum brasileiro, mas ainda comum brasileiro, porque éramos casados com brasileiras. E então ele disse, naturalmente surgiu, o Brasil era um país que estava muito na bola, na mira, para se tornar um potencial em crescimento. E assim foi, e assim tomámos a decisão de ir para o Brasil e montar os nossos restaurantes. Então, e olha-me lá uma coisa, não tiveste medo de ir para a Inglaterra? Já percebi. Sim, não tive medo, não tiveste foi um desafio. Receio nenhum de ir para o Brasil? Não. Na Inglaterra não tive medo, acho que eu era jovem também, né? Quando eu fui, acho que encarei isso como uma aventura, como um desafio e realmente não sabia o que é que havia de esperar. Mas não, medo acho que nunca tive. Para o Brasil, já foi com um passo diferente, já foi um passo de empreendedor, já foi numa tentativa de ir construir alguma coisa. Houve ali alguns momentos que a gente pensou, ok, estamos aqui numa zona de conforto, estamos aqui numa zona onde as coisas estão mais ou menos controladas e existe aqui um suporte, uma almofada, e agora? Como é que vai acontecer? Naturalmente houve essa preocupação, principalmente porque fomos para uma região do Brasil onde nós não conhecíamos ninguém. Aliás, nem nunca tinha lá estado. Tinha estado no Brasil várias vezes, naturalmente, mas no sul do Brasil, e nós fomos para o Nordeste, fomos para a Bahia, para Salvador. Não conhecia pessoas de lá, não tinha nem a mínima ideia como é que havia de ser, como é que seria, mas foi engraçado. Começámos a fazer as obras ainda pela internet, tudo à distância. Então vocês antes de ir para o Brasil já sabias o que é que ias abrir? Não, já sabíamos, já estava o projeto definido, já tínhamos nome de restaurantes, fomos para abrir restaurantes. É isso que eu ia dizer, então foram para abrir um restaurante. Fomos para abrir restaurantes, tínhamos uma ideia já marcada, tínhamos um projeto já do que é que iríamos fazer, então isto estava tudo projetado, já tínhamos menu mais ou menos pensado, já tínhamos estrutura. Isso é que foi, Sim, tivemos tempo para isso, para fazer, porque lá éramos da área, claro. Os três trabalham na área, achámos um espaço, o espaço apareceu, começámos a fazer obra, tivemos que construir casa na altura, porque ninguém tinha casa, naturalmente, então tinha um restaurante em baixo, construímos uma casa em cima, onde pudesse abrigar todas as famílias, éramos 3 casais, então tínhamos que ter a estrutura e assim foi, começámos e depois o que é que ficou pronto? A casa ficou pronta, mudámos para o Brasil e aí terminámos a obra do primeiro restaurante. Isto assim, dito dessa forma, é um espetáculo, parece que foi à segunda-feira, chegaste lá e à terça-feira estava o restaurante. Eu sei que cheguei em fevereiro de 2009 no Brasil e o restaurante só abriu em dezembro de 2009, então foram ainda uns mesinhos longos lá. E aí sim acho que foi o pior momento que nós passámos, ou que eu passei, porque é quando a dúvida bate. São meses e meses de tentativa, porque imagina, estás num país onde não conheces ninguém, onde não conheces as regras, onde não sabes o que é que podes esperar ou não, e as coisas não estavam a acontecer. Essa primeira fase demorou bastante. Em que é que te refugias nessas alturas? Eu acho que o que é que eu me refugiei nessas alturas foi na vontade. Acho que foi na vontade das coisas acontecerem, de saber que as coisas iam dar certo, porque por mais que houvesse as dificuldades, iriam dar certo. Isso era a certeza que eu tinha. É muito complicado, sim, por alto. Só para as pessoas terem uma ideia, por exemplo, em Portugal há muita burocracia para abrir. No Brasil lá também essa... Essa muito complicação. Aliás, além da burocracia, existem os empecilhos, porque é assim, eu adoro o Brasil, sou apaixonado pelo Brasil, tenho uma paixão por aquele país, de verdade, mas existe
Há algumas coisas que são complicadas porque tudo tem que se dar um jeitinho. Tudo tem que se ajudar aqui para abrir uma porta, tudo tem que chamar o fulano que conhece para abrir outra porta. Então existe muito essa dificuldade de, às vezes não é tanto a papelada, mas sim as pessoas. Muito bem. Então vamos passar essa fase Sim. menos coisa e tal. O que é que abriram? O que é que se abriu no Brasil? Em 2009 abrimos o primeiro restaurante que nesse grupo chegámos a abrir 3 restaurantes, depois tive mais um, mas neste aqui foram 3. Era um restaurante que chamava-se All Saints Mediterrâneo, Ok. ou seja, era um restaurante e pizzaria com uma base de culinária do Mediterrâneo. Então, forte, Portugal, Itália, França e Espanha. Certo. Então, os países que fizemos como base para a nossa emenda, e ali começámos a construir. Depois tínhamos a parte da pizzaria, que era uma área que nós sempre tivemos, com forno a lenha, mas que lançámos mesmo ao fim do ano, foi quando fez sentido, fizemos algumas alterações. A coisa funcionou? Funcionou muito bem mesmo. Eu acho que isso aí foi talvez vais-me perguntar isso, mas eu acho que isso foi um dos motivos depois de alguma coisa ter corrido mal. É porque funcionou muito bem mesmo, sim. Sim. O brasileiro é como o português, tem o hábito que gosta de comer, não é? Sim. Lá não havia na altura esse conceito, era o restaurante de luxo e não é bodega que se chamam aquele cafezinho mais de esquina. Sim, não, mas tinha, assim, quando nós nós tínhamos feito uma pesquisa de mercado e a Bahia surgiu. Porque assim, ir para São Paulo, ir para o Rio, ir para grandes capitais seria mais difícil porque já estava muito à frente, já com projetos como nós tínhamos planeado. Então era mais difícil impor. E nós queríamos construir algo mais rápido. Tínhamos o objetivo de montar outras casas. Então surgiu o Nordeste. Depois, naturalmente, surgiu a Bahia. Realmente havia, e nós estávamos um pouco deslocados do centro de Salvador. Sim. Estávamos na região metropolitana, num bairro que se chama Vilas do Atlântico. Ali não havia tanta estrutura ainda de restaurantes, apesar de ser um bairro de praia, um bairro que recebe muita gente, e lá é praia o ano todo, não é como a gente aqui. Aqui na Comporta. Aqui na Comporta isto movimenta muito o mês de agosto, o mês de julho e um pouco do mês de setembro, que é muito sazonal. Lá a sazonalidade é diferente porque tens um clima sempre bom, claro, o tempo todo. Então ali surgiu naturalmente aquela localização, mas depois rapidamente aquilo cresceu. Estamos a falar de um bairro que o bairro é maior que Peniche, tá? Só o bairro tinha 16 mil pessoas, então só o bairro. Quando a gente pensa às vezes era um bairro de classe média alta, então pessoas com poder aquisitivo que procuravam, pessoas que viajam, pessoas que já iriam entender o conceito que estávamos a montar. E isso deu tanto certo que no mesmo bairro abrimos o segundo restaurante logo a seguir também, então... Sim. Tu nessa altura, enquanto empresário, pensas, é por aqui, vou ficar aqui, é por aqui? Sim, eu pensei que não ia ser mais do Brasil. Ok. Sim. Eu adorei ficar lá, foi espetacular. Estamos a falar há bocado disseste quantos anos? Lá foram quase 15. 15 anos? 15 anos. É uma vida. Sim. Não é? Sim. É uma vida. Não interessa agora aqui para o caso o que é que correu mal ou não. Aquilo que eu quero que tu tentes mostrar, porque é das coisas que eu gosto aqui nesta questão do podcast, não é por acaso que ele chama Gente que ama a gente, é tentar perceber sempre o por detrás das coisas. Uhum. Quando tu olhas para trás, nessa altura, até se quiseres hoje, lembrar-te o que é que na altura te lembravas do passado ainda, aqui em 3 fases, o que é que primeiro que tudo, o que é que não te arrependes dessa decisão? O que não te arrependes? Não me arrependo de ter ido, ok, de forma alguma. Não me arrependo de ter arriscado o que arriscámos e ter feito o que fizemos. Isso não me arrependo, não. E o que é que tu achas que, para tanta gente, para tantas coisas, para tantas ideias, estando em crise ou não, o que é preciso ter, porque é preciso ter muita coragem, entre muitas outras coisas, para sair de uma casa. Uma coisa é ir trabalhar para o outro lado e ser funcionário, outra coisa é dizer assim, eu vou para ali, vou abrir um restaurante. E vou arriscar tudo. O que é que tu tens que ter para que isso... Sim. Primeiro acreditar. Okay. Acreditar muito. Ver. Eu vi, consigo projetar aquilo que eu quero, acredito nisso e vou ganhar coragem para ir. Esse é o primeiro ponto. Sim.
E a nível de competências, eu não acredito que não tenhas competências, porque tem que se ter competências. Tens que achar, sem dúvida, tens que achar o teu nicho. Ok. Não é agora eu chegar e dizer, olha, eu vou abrir um talho, se não sei fazer nenhum corte de carne. É que isso que tu estás a dizer, deixa-me só interromper para tu perceberes uma coisa. É só fazer, tu sabes disto melhor do que eu. Quantas pessoas vão abrir um talho porque o vizinho do lado tem um talho e deu resultado? E depois chegam a essa conclusão. Exatamente. Olha, eu vou abrir um restaurante. Então, mas tu já... Não, mas aquilo... Sim, é um espetáculo. Isso parece... Eu gosto de comer bem e beber bem. E tal, e afinal... Sim. Portanto, faz tudo. E isso é a primeira cena. Pá, se eu percebo daquilo, é meio caminho andado. Não é? Então, sim, primeiro achar o que é que tu és bom. Sou bom em quê? Especializar nisso. Não é? Tens que te especializar, tens que estudar para isso, ter alguma experiência, ou já vens da área e pensas pelo menos, não é? Ou sabes que sabes fazer, senão também não adianta. Então acho que passa muito por aí. Achar o nicho de que tu és bom. E a nível de competências emocionais, Pedro? Não é fácil. Eu acho que talvez seja o grande desafio para te manteres em pé, seres muito equilibrado a nível emocional. Tu já nessa altura eras? Era. E no Brasil, eu começo-me a arrepiar todo só pensar nisso, tive acesso a uma nova cultura, não sei se posso chamar espiritual ou o que é que a gente queira chamar de encontro que me deu muita força nisso. Para ter um equilíbrio, porque assim não é fácil tu estares num país que longe de tudo, da tua família, que não tinhas apoio praticamente nenhum, e depois quando as coisas vêm, porque vêm, os problemas vêm naturalmente e precisa ter muita força. Já vamos voltar aí às emoções. Qual é a diferença nua e crua entre ser empregado e ser patrão? Quando tu és empregado, quando tu és patrão, tu és mais empregado do que aquilo que achas. Acho que essa não é uma diferença, mas é uma igualdade. Ou a diferença é que tu és mais empregado do que os empregados. A maior diferença é que quando és um patrão, tu tomas a decisão. Tu tens um poder de escolha, seja uma decisão boa ou má, claro. A escolha passa por ti. Tá? És tu que tomas a decisão, és tu que fazes acontecer, ou que pelo menos dás o aval para que as coisas aconteçam ou não. Quando és empregado, eu acho que isso até foi, eu estava aqui há uns dias a pensar sobre isso, acho que essa foi até a minha maior, ou tem sido o meu maior desafio desde que eu voltei para cá. Quando nós somos empregados, apesar de vermos e podermos colocar as nossas ideias, não é fácil controlarmos aquele ímpeto de querer aparecer, de querer fazer, de querer estar, porque quando és patrão é isso, é quando estás no controle. Yeah. Quando passas a ser empregado, felizmente temos que respeitar, claro. Quem tem a coragem para estar a empreender. O Brasil, vieste-te embora 15 anos depois. Só uma curiosidade, o que é que fizeste? O que é que se fez aos restaurantes? Foram 3? Sim, o primeiro em 2009, o segundo abri em 2012, sim. O terceiro em 2014. Sempre o mesmo conceito? All Saints Mediterrâneo, All Saints Contemporâneo, All Saints Mundi. Okay. Os 3 com culinárias completamente diferentes, projetos diferentes. O All Saints Mediterrâneo era um conceito mais rústico. Tínhamos um espaço com um jardim grande, com um chão de terracota, madeira, tínhamos tijolinho aparente, pedra. Era um restaurante mais quintal de casa. Sim. Tínhamos um quintal que era um restaurante que a sensação era para que as pessoas pudessem dar foco no bem-estar da comida. Depois, o All Saints Contemporâneo, aí já era um restaurante já com um nível de classe mais alta, todo em vidro, toalhinha branca na mesa, uma taça de vinho, um copo de vinho bem melhor. Então já tínhamos aqui um outro perfil, ar-condicionado, sempre a trabalhar, um conceito completamente diferente. E aqui tínhamos uma culinária contemporânea que já era uma transformação, já mexíamos com infusões, com espuminhas e com comidinhas. Então,
coisas diferentes. Mas não era uma azeitona 500 euros. Não era algo assim. Os preços até eram bons, digo eu, acho que ainda e às vezes ainda recebo mensagens de ainda clientes. existe então? Não existe. De clientes, de pessoas que perguntam. E o terceiro, aí sim já dentro na Avenida Principal de Salvador, nós estávamos na base de um hotel, o Hotel Mercury, ali na Avenida Tancredo Neves, lá na Avenida Tancredo Neves, que nós fazíamos um serviço também além dos passantes, ou seja, ao cliente de rua normal, também atendíamos ao hotel com pequenos almoços, serviço de quarto, etc., coffee breaks, tudo. E esse restaurante já era 24 horas e aí já tínhamos um conceito de comida mais internacional, para poder atender ao hotel, e tínhamos à la carte, tínhamos buffet, então tínhamos serviços diferentes. Então foram 3 serviços ou 4, por causa da pizzaria, também completamente diferentes. Sim. Sem saber pormenores, que não interessa para aqui. Ficaste triste de ter-te vindo embora? Sim, mas Força. vou-te responder à pergunta que fizeste que eu não respondi. Da azeitona? Não, quando é que os restaurantes desapareceram? Ok. Então, aí foi de 2009, 12 e 14. Entretanto, em 2014 também, fim de 2014, início de 2015, conheci outros 2 portugueses, outros 2 sócios, agora desta vez portugueses, que me desafiaram a montarmos a nossa importadora de vinho. Tá? Então foi aí que começou comecei a deixar de lado os restaurantes. Isso porquê? Porque os restaurantes realmente consumiam muito, tanto a nível familiar como de saúde, porque realmente era tempo inteiro. Essa parte eu sei. Principalmente essa parte do restaurante que era 24 horas, né? Porque dava 3 da manhã, ligavam-me a dizer que o fulano que era para vir montar o café da manhã, o pequeno almoço, o café da manhã no Brasil, de vez em quando ainda volta aqui algumas palavras aqui abrasileiradas, que não tinha aparecido, ou que o fornecedor não entregou o leite ou o pão, seja lá. Ou seja, era uma preocupação sempre constante. Entretanto, essas 2 pessoas que eu não conhecia, conheci-os num dos meus restaurantes, fizeram o convite para fazer uma consultoria de vinhos para eles. Eu já trabalhava com vinho, nunca deixei de trabalhar com vinho. Eu formei-me como sommelier em 2005, ainda na Inglaterra. Já foi há muito tempo. Sim. Já só tinha sido mais recente. Não, já são alguns anos. Olha, só uma parte aí, o que é isso, para as pessoas saberem? Sommelier é um escansão. Ok. É a tradução ou é a palavra internacional para escansão. Certo. Sommelier é uma palavra francesa, de origem francesa, que antigamente o sommelier era a pessoa que carregava os alimentos para a corte, tá? E depois, mais tarde, passou a ser a pessoa que provava os vinhos antes de servir à corte. Para que se houvesse alguma coisa, então era o provador do vinho. Da vinhaça. Começou por aí e assim começou a aparecer essa profissão. Então o sommelier é a pessoa que estudou a parte de serviço de vinho. Certo. Ou seja, existem aqui algumas diferenças, as pessoas confundem muito entre enólogo. Perguntam se eu sou enólogo. Não sou enólogo, eu não faço vinho. Eu vendo aquilo que o enólogo faz. O enólogo é a pessoa que toma a decisão perante a vinha. Tá? O sommelier é a pessoa que toma a decisão perante o vinho. Tá? É a pessoa que orienta, que organiza. Num restaurante é aquele que indica a comida para fazer harmonização. Numa loja a mesma coisa. Pode ser um sommelier executivo, que é um sommelier que acompanha, no meu caso, vendedores de comerciais de rua, fazer cartas para restaurantes, a escolher produtos para o portfólio, etc. Tem várias, então existem várias aplicações dentro do mundo da sommelier, né? Dentro de um sommelier. Estavas há bocado, quando eu te cortei, a dizer que eles convidaram, então, tu sempre foste ligado aos vinhos? Eu já estava ligado ao vinho, fiz-lhes essa consultoria inicial, só que a consultoria correu bem demais. E então o que aconteceu? Que era um pai e filho, é um pai e filho, que perceberam quando eu fiz a consultoria que eles não iam conseguir fazer o projeto sem mim. Aparentemente, né? Claro, conseguiriam. Eles entenderam assim. Entenderam dessa forma e convidaram-me se eu queria, em vez de estar como consultor, se queria fazer parte da sociedade, então sermos os 3 sócios. Sim, na altura aceitei. Era um projeto relativamente pequeno, era um projeto que dava para controlar. O projeto passou para
o meu controle, ou seja, nós abrimos a distribuidora mesmo ao lado de um dos meus restaurantes, que era por baixo da casa que eu morava, então conseguia controlar mais ou menos ali os negócios. E sim, assim foi. E isto em 2016, ou seja, passado 1 ano e meio, mais ou menos, eu já não estava a conseguir dar foco nos restaurantes, é natural, porque a minha paixão estava virada para o outro lado, era aquilo que me dava realmente, que me colocava o brilho no olho, era ir vender vinho, era estar com as pessoas, formação e etc, etc. E então optei por sair, deixar a sociedade nessa época, então estamos a falar aqui em meio do ano de 2016, foi quando eu deixei os restaurantes. E a decisão foi... A decisão foi pensada, foi relativamente fácil, porque já vinha a amadurecer essa ideia, então quando foi o momento, quer dizer, fácil nunca é, porque é complicado a gente deixar um filho que a gente criou e começa a vir aquelas lembranças de trás da construção e etc. Mas realmente foi necessário. E depois dedicas-te 100% ao vinho. Àquilo. Ao vinho. Lá no Brasil. Sim, ali naquele momento, em 2016, nós optámos por expandir a importação. Inicialmente só importávamos vinho aqui de Portugal. Ok. Abrimos, começámos a fazer importação do Chile, da Argentina, começámos a trazer portfólio de vários outros países, começámos a expandir, deixámos de ter, tínhamos a nossa matriz, a nossa sede lá na Bahia, mas depois abrimos uma filial em outro estado, que é o estado de Sergipe, na capital Aracaju, e também em Goiânia. Então começámos a fazer uma expansão e assim foi, começámos a fazer distribuição para outros estados, outras áreas no país. É porque o Brasil, para quem não conhece, é difícil a gente explicar dessa forma, porque são vários países dentro de um país só. Pois. Então, mas o que é isso? Abriu outro estado. Será que é a mesma coisa que abrimos em Peniche, agora abrimos em Lisboa e agora abrimos aqui na Comporta? Não. São regras diferentes. São leis diferentes. São estados? São muito longe, tudo é muito longe. Sim. Então, e como é que um negócio desses, uma profissão dessas, uma paixão dessas, sim, Brasil, Inglaterra, não sei o quê, depois acabas por a certa altura do campeonato... Sim. Entretanto, chegámos à parte da pandemia. Chegámos à parte... Já nem me lembrava disso. Houve uma pandemia, houve uma tal de uma Covid-19, quem anda por aí, se calhar, né? E chegámos e eu cometi um erro grande, e eu aí coloco a culpa para cima de mim, porque quando nós montámos a parte de importação e distribuição dos vinhos, eu digo eu porque era o que estava na parte da gestão, por fazermos uma distribuição apenas para restaurantes, ou seja, nós trabalhávamos num segmento de mercado que é o on-trade, tá? Que fazia escolha de produtos que fizessem sentido para estar num restaurante e que o dono do restaurante pudesse trabalhar aqueles vinhos com uma margem que não houvesse comparação em supermercados. Sim. Tá? Aqui em Portugal é muito normal nós arranjarmos ou acharmos produtos, uma garrafeira, numa loja especializada como esta, no supermercado e no restaurante. Muitas vezes achamos o mesmo produto. Mas isso no Brasil é muito mal visto porque as margens são um pouquinho diferentes. De imposto, os impostos variam muito, então existe uma série de fatores que influenciavam para que o meu produto não pudesse estar nos dois lugares. E dito isso, quando chegou a parte da pandemia, eu não me atualizei e não quis abrir venda online. Ou seja, eu tinha uma loja, tinha um site, mas nunca foi direcionado para uma venda ao cliente final, ao consumidor final. Então, tivemos vários problemas. O Brasil sofreu muito com a pandemia, a Bahia, onde nós estávamos, sofreu ainda mais, porque além do tempo que ficou parado, ainda houve uma série de restrições para com o álcool, porque o brasileiro é um povo muito feliz e muito alegre e gosta de beber uns copos. Tudo é motivo para se beber uns copos. Então, o governo estadual, na altura, porque as regras lá mudam de Estado para Estado, optou por, a partir de X horário, ou seja, à noite e aos fins de semana, era proibido vender álcool. Ou seja, os restaurantes que eu trabalhava, cerca de 60% fecharam.
Então as contas começaram a apertar, eu comecei a ver uma série de problemas, não conseguia mais fazer uma importação como estava a fazer, fazíamos algo com alguma regularidade. Na altura sentei com os meus sócios se havia a possibilidade de nós estarmos a investir mais a procurar dinheiro, achámos que não havia o porquê, optámos por vender a empresa. Optámos por desfazer a empresa na altura e assim foi. Depois eu segui a viagem. Entretanto, ainda nesse período de pandemia, já que estávamos sem trabalhar diretamente, tínhamos algumas poucas vendas, comecei a direcionar-me para o digital, comprei uma franquia de uma escola de Bolsa de Valores e comecei a dar aula online. sempre a cabeça não pode parar. Então ainda tive uma escola de Bolsa de Valores de educação financeira e foi engraçado também, mas não é a minha área, assim, claro. Não é aquilo que me dava paixão, foi engraçado, foi bonito, aprendi bastante, mas não era aquilo que eu gosto de fazer. E como é que a RTP te encontra no Brasil? A RTP, eu participei do programa Portugueses pelo Mundo, foi em 2013, na altura tinha 2 restaurantes, os 2 passaram na televisão, ainda não tinha o terceiro. Por acaso, o terceiro até passou também na RTP, mas já foi por outra razão. Foi na inauguração do terceiro restaurante, mas foi isso. Não sei exatamente como é que eles... Um dia recebi uma ligação, olha, Pedro, estás em Salvador, vamos gravar aí Portugueses pelo Mundo, queres participar? Bora. E foi engraçado. Foi muito giro. Um puto ali na praia e tal. Foi engraçado. Olha, quando é que tu vais embora, Pedro? Quando é que eu me vim embora? Sim. Em maio do ano passado. Qual é que foi o fator de decisão de me vir embora? Os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, um atualmente com 2 anos e um com 4. O que tem os 2 anos ainda não tinha feito já fez 1 ano aqui, estava com 11 meses. Ele fez em junho, nós viemos em maio, e o outro estava com 3 anos e fez agora os 4 também já aqui. Quis-lhes dar um pouco da nossa cultura. Quando nós passamos a ser pais, as coisas começam a mudar. Até então não havia nenhum problema, está tudo certo, porque desmonta aqui, monta ali, empreende aqui, empreende ali, e estava tudo certo, e a gente consegue viver de uma forma, acho que até sem pensar muito. A pergunta que me fizeste há bocadinho agora teria outro sentido. A partir do momento que tenho 2 crianças, as coisas começam a mudar de figura. Quando eu comecei, ou seja, o meu filho mais velho ainda não tinha ido para a escola, ele já estava com 3 anos, porque ele nasceu em 2019. Quando era para ir para a escola, veio a pandemia, 2020, em março, ele nasceu em março. Depois ficou 2 anos em casa, porque não havia escolas. Passado 2 anos, ele estava com 3 anos, quando era para ir para a escola, já estava com o segundo filho. E ali foi quando eu comecei a pensar nesse período que estava parado, ou estava em casa, ou a fazer outras coisas, o que é que valeria a pena. E aí começámos a descortinar e a decisão foi muito fácil. Foi muito fácil. Então tu na altura vens-te embora, vens com a ideia de algum outro projeto logo na calha? Ou... Vários. Vários. Foi muito engraçado, que eu estava cheio de ideias, de projetos, e eu vim sem currículo, eu não tinha currículo, é porque a minha ideia não era vir trabalhar para terceiros, não era vir trabalhar para terceiros, a minha ideia era montar algum negócio, fosse na parte da formação, sempre direcionado ao vinho. Isso aí estava com certeza que era ou montar uma loja, ou montar um restaurante, ou alguma coisa nessa área da gastronomia, até porque a minha esposa, ela é chefe de cozinha, então boa. Era relativamente óbvio que a gente iria trabalhar para essa área. Ela também é formada como sommelier, então naturalmente como vinho a gente iria trabalhar com certeza, fosse numa área ou noutra, ou fosse por um canal ou por outro. Mas tinha várias ideias, até que eu assisti, lá está as plataformas digitais hoje em dia, né? Assisti a uma entrevista que mudou logo as ideias todas. Que foi? Que foi a atual proprietária da Garcias, a doutora Filipa, participou de um podcast, como nós estamos a fazer aqui, mas à distância, porque era tudo ainda por Zoom. Com um rapaz que é o Rodriquina, que tinha feito uma entrevista comigo quando eu estava no Brasil, no início daquele ano, do ano passado. Tinha feito aquela mesma entrevista comigo e eu tinha falado, olha, lancei em primeira mão, vou voltar para Portugal.
aquilo já foi mais ou menos pensado que era para começar a aparecer no mercado. E assim foi, e estava com um projeto com essa mesma pessoa, com o Rodrigo, de montarmos alguma coisa na parte de educação. Era um dos projetos que estava na Bela. Até que eu estava aqui em maio, assim que eu cheguei, o Rodrigo liga-me e diz assim: Pedro, hoje ou amanhã, foi talvez no dia anterior, vou fazer uma entrevista com a doutora Filipa Garcia, precisas assistir. Sim, está bem. E assim foi. Assisti àquela entrevista e chamou-me aquilo, deu-me uma razia aqui nos pensamentos, porque a convicção, a forma como a doutora Filipa colocou os números e a paixão que ela demonstrou pelo projeto que é familiar dela, né? Uma empresa com 42 anos agora, uma empresa de 81, aquilo fez sentido para mim. Aqueles números faziam sentido e ela falou: olha, estamos com um projeto de montar uma loja, de montar um segmento diferente que a Garcias não trabalha lá na Comporta, que vai ser única, vai ser assim, vai ser assado, e deu uma série de referências assim. Aqui está. Isso eu quero para mim. Na mesma hora, ela terminou aquela live, eu entrei no LinkedIn e mandei-lhe uma mensagem: doutora Filipa, parabéns, eu sou Pedro Luz, sommelier, apresentei-me. Certo. No dia seguinte ela liga-me e pronto, depois convidou-me, depois fui a uma reunião, uma entrevista com ela e com o doutor Sérgio, o esposo, que são os dois administradores, e pronto, aqui estou eu. Vamos pegar nessa bebe, vai bem, filho, vai bem. Uma aguinha para... 35? É, tranquilo. 35. Vamos bem. Vai bem. Vamos voltar a essa parte, que é uma coisa que me faz sempre muita confusão, pela positiva e pela negativa, neste caso pela positiva. Sim. Porque é que tu mandaste, ponto número 1, Sim. porque é que tu mandaste... Mensagem? Sim. Para já porque tinha confiança que eu iria ser chamado. Ponto. Okay. Porque se não tivesse, não mandaria. Ou seja, eu vi que o projeto ali teórico... Sim. Fazia sentido para aquilo que eu queria. O que é que eu queria? Quando eu decido voltar ao Brasil e decido trabalhar com vinho, eu precisava de alguma coisa que me fosse dar algum tipo de exposição. Tá? E, aliás, isso eu falei com os doutores na entrevista, na nossa reunião, que o projeto Garcias encaixava no meu projeto pessoal. O meu projeto pessoal era reaparecer no mercado, ou aparecer no mercado. Foram 20 anos fora. Claro. Não é rápido que a gente consegue. Então esse é o ponto 1, porque é que eu mandei a mensagem, porque eu vi que havia essa possibilidade. E o ponto 2? Sim. Se nunca tivesses mandado a mensagem? Talvez estivesse a trabalhar noutra... talvez não, estaria a trabalhar noutra empresa, ou talvez estivesse a fazer alguma coisa para mim mesmo. Então, e aqui a pergunta que parece a verdade lá para a Alice, mas que não é tanto. Porquê é que tanta gente não manda as mensagens como tu mandaste? Não acreditam. Pedro? Não acreditam neles mesmos. Acho que é isso. Lá está, acreditar. Se eu sei, se eu me preparei, eu estudei, se eu tenho um background, tenho uma experiência vivida, por que não acreditar? Acho que é muito isso. Acho que as pessoas têm medo do que é que o outro vai avaliar. Será que é capaz? Será que não sou capaz? Será que tenho? Será? Eu acho que é muito por aí. Eu tenho uma frase, por acaso em inglês, que estamos sempre a repetir essa frase, que é "We never know". Nós nunca sabemos. Sim. É um dos meus lemas de vida, nós nunca sabemos. Sim. E o não é sempre garantido, não é? E, portanto, eu acho que essa... Dou-te os parabéns por isso, como já falámos noutras ocasiões, que é de facto uma coisa tão simples. Sim. Que tantas vezes não fazemos. Sim. Que é um telefonema a alguém, eu pedir a alguém, olha, conheces não sei quem que fala... E não fazemos. Sim. E passa-se anos, não é? E olhamos para trás... eu na altura até conhecia o Manel, mas... Até podia ter sido eu. E isto é surreal. Portanto, hoje, nós hoje estamos aqui, sentados, aqui, porque tu mandaste aquela mensagem. Sim. É verdade. É? E então os pontos... O Steve Jobs dizia que os pontos só conseguimos perceber os pontos quando olhamos para trás. Sim. E eles se unem e formam a imagem. E tu estás aqui há quanto tempo? Então, aqui nós inauguramos esta loja em julho do ano passado. Sim. Então, foi quando eu cheguei aqui, lá está, em maio,
Eu tinha tomado uma decisão que o primeiro mês que cheguei a Portugal não iria procurar trabalho, não iria pensar em projetos, não iria fazer nada. Precisava fazer algumas obras lá em casa, lá no Banco da Caixa. Mas pronto, aconteceu que... E na altura fui essa entrevista e disse, olha, só estou disponível a partir de junho porque preciso de fazer algumas coisinhas lá. E foi umas pinturas e umas obras e casa de banho e para mudar e isso e aquilo. E assim aconteceu. Então comecei de facto a trabalhar na Garcias no dia 13 de junho do ano passado. Era giro, a pessoa telefonava, a doutora dizia, Pedro, está a contratar. Não é assim. Não é bem então, assim. Estou aqui, tenho a sanita, ainda tenho os azulejos para pôr na sanita. Foi mais ou menos assim, não. Eles foram muito compreensíveis, até porque havia uma série de ajustes, porque, imagina, os meus filhos precisavam de tratar de documentação, eles nasceram no Brasil, a minha mulher precisava de tratar de documentação, então uma série, é uma readaptação muito grande. Parece que não, mas a gente perde uma identidade por completa nesse tempo. São 20 anos, Filipe, não é que passou muito rápido. Eu olho para trás e eu lembro das coisas todas como se nunca tivesse saído. Mas quando eu paro e começo a pensar, eu vivi isto, eu fiz isto, fiz aquilo, foi tão intenso e tão engraçado. Eles falam português ou brasileiro? Hoje, o pequenininho fala mais um sotaque já portuguesinho, o outro ainda tem ali uma escorregadelazinha, porque a mãe é brasileira. Começámos no passado, chegámos aqui ao presente, hoje estamos aqui. Sim. Não vamos falar ainda no futuro, vamos deixar o futuro para o fim. Mas passa pela Garcias. É só para deixar claro. Isso você é que sabe, amiga. Aqui, o que eu te quero perguntar agora é aqui 3 ou 4 coisinhas mais pessoais. Sim. Que é, coisa séria. Coisa séria. É, porque é importante a tua maneira de ser, a forma como tu te moldas. Sim. É importante. Portugal é ou não é? Ou até que ponto Portugal é um país de pessoas que apostam? Pela tua experiência. Ou são mais aqueles que não o fazem do que aqueles que o fazem? Eu diria Portugal e acho que o mundo todo. Acho que não se trata de países, trata-se de pessoas. Ok. Eu conheci pessoas, tanto na Inglaterra quanto no Brasil e aqui em Portugal, naturalmente, que são pessoas completamente fixas, que não se mexem para nada, e assim como também conheci pessoas que são super empreendedoras e querem isso em todos os lados, então não vejo diferença nisso. Mas eu acho que nós, portugueses, sim, temos alguma limitação nesse ponto, porque tradicionalmente, ou por cultura, nós sempre pensámos muito no fado e na tristeza e naquela questão do saudosismo, e será que um dia vai acontecer? Será que o nosso Salvador um dia chega? Não é? Acho que ficamos um pouquinho por isso. Ou talvez fosse mais o nosso passado era isso. Acho que os portugueses mais jovens já têm muito mais cabeça aberta, então não vejo Portugal como um país fechado em relação a... Ok. Então outra questão, o que é que muda do Pedro português em Portugal, ou de um qualquer Pedro do português em Portugal, e de um Pedro que depois está lá fora? Vou-te fazer esta pergunta porque há pessoas que poderão eventualmente... E tem todo o direito, sim, como é óbvio, não é? Eu não me sinto agora satisfeito aqui na Comporta, sim, e quero, porque na Comporta eu não quero... É legítimo. É legítimo. Mas, por exemplo, porque na Comporta não estou para estar a vender vinhos. Sim. E depois vou emigrar, sim, e vou vender vinhos de manhã, à tarde e à noite. Sim, e às vezes fazer coisas até que aqui não nos sujeitávamos a fazer. Aliás, isso é muito normal na vida de um imigrante, isso acontecer. Quando nós emigramos, passamos a ter uma necessidade diferente. Sim. E começamos a fazer, às vezes, coisas que não faríamos fora. Eu acho que isso não tira a dignidade. Eu acho que nós precisamos, sim, mudar. Acho que faz muito bem nós fazermos essas mudanças quando apetece. E está tudo bem. E se não apetecer, não muda. E se essas coisas estão bem, se está tudo bem. Mas o que é que mudou no Pedro? Mudou muita coisa, mas eu acho que a essência não mudou. Eu acho que eu sempre tive essa... Quer dizer, pode ser uma coisa minha também estar a dizer... Eu olho para mim e vejo-me ainda aquele rapazinho, aquele menino do bairro da Caixa, com os mesmos sentimentos.
Então não sei se isso mudou. Mudou. Trouxe uma pessoa mais corajosa, uma pessoa com mais casca, e foi viver outras culturas. Mas é um facto ou não? Também eu acho que é um facto. Sim. Que os portugueses são do topo quando estão lá fora. 100%. Não é? A visão que eu tenho, ou que o feedback que eu recebia é esse. É que os portugueses são super trabalhadores, são super adaptáveis, são máquinas de trabalhar. E Sim. nós vemos os casos de sucesso que nós temos na imigração do mundo inteiro, são mesmo casos de sucesso, assim, uma coisa brutal. Muito bem, Sr. Pedro. É isso mesmo. O que é que temos aí? Temos aqui umas coisas super tranquilas. Olha, eu vou beber um vinho antes mas agora vou beber um vinho tinto, porque cor-de-rosa aí. Temos que depois meter a cunha, nunca se sabe, né? Para ver se a doutora Filipa vai ao nosso podcast. Olha, também. Lá temos que vir cá outra vez. Já fica aqui o convite, mas o Pedro faz faça ponto, faça ponto. Faz a ponto. Agora é que, desculpa lá... Eu preciso de uns óculos. Jesus. Estás mal das vistas? Eu sou um gajo que anda sempre para a frente. Sabes porquê? E a prova disso é que até as lentes são progressivas. Pois. Amigo Pedro, pode ser já essa. Podes ler e podes comentar. Podes comentar. E lembrar-te do que é que essa frase te lembra e comentá-la. Ok. Com um exemplo prático. Apenas nos momentos mais difíceis aparece o herói que tens dentro. Boa. Olha, muito boa essa. Apenas nos momentos mais difíceis aparece o herói que tens dentro. Quando os momentos são fáceis, a gente não tem tempo para lembrar de nós. Acho que a gente só usufrui. Quando os momentos são realmente difíceis, aí é que a gente vai buscar força onde não tem. Então, tornamos heróis. Onde é que tu vais buscar a tua força? Hoje, a minha família. Aos meus filhos. Pensando nisso, sim. Muito bem. Vamos ver se eu consigo ver esta. Não consigo, pá. A sério? Não consigo ler. A idade é tramada. Opa! Esta vou eu ler para ti. Mas agora quero que lês esta aqui. Espera lá. Grande frase. Até pode ser o autor. Ora bem, não tens que ser grande para começar, mas tens que começar para ser grande. Zig Ziglar. Muito bem, não tens que ser grande para começar, mas tens que começar para ser grande. É isso mesmo. A gente só consegue terminar uma maratona se dermos um primeiro passo. O que é que nos leva a nós? Na semana passada estava-me a lembrar disso e depois eu refugi-me disso e depois consigo ainda dar alguns saltos, outros nem tanto. Uma das questões que eu defendo sempre e que aprendi ao longo da vida é a dificuldade que nós temos quando queremos um determinado objetivo. Não sei se tu és dessa opinião, a gente olha logo para o bolo final. Sim. A gente quer abrir uma loja destas de vinhos. Tem que ter 30 mil garrafas, 500, e a coisa... Sim, começa logo a arrefecer o ânimo. Então, como é que tu achas que se deve olhar, no teu caso, até Sim. É a prova prática, Sim. Tu abriste um restaurante, claro que tiveste a visão no final, mas se fosses a pensar nos problemas que tem o restaurante, nunca abrias. Pois. Isso eu acho que se eu fosse pensar hoje, acho que abriria. Mas estás a ver? Então isso leva-nos a outro ponto, que é o primeiro degrau é mais qual? Importante. E é qual? É tomar decisão. A primeira decisão, não é? A primeira decisão. Dividir o objetivo grande em pequeninas partes. Sim. Primeiro é projetar, é sonhar, é desenhar, é visualizar. Ok, eu quero ter aquela Ferrari, eu tenho que ter uma fotografia daquela Ferrari. Porque se eu não a visualizar todos os dias, eu não vou ter força para dar o primeiro passo para chegar a ela. Sim. Então isso é algo que tem que ser palpável, tem que ser visível para nós. Mas tu acreditas também que há objetivos que nós não somos capazes de os realizar. Sim. Aliás, até a métrica do SMART, da formulação dos objetivos, só devemos tê-los se percebermos que somos capazes. Exatamente. E muitas vezes nós podemos cair na desilusão, que não foi o teu caso, de ok, vou visualizar e tal, mas na prática eu não estou a ver se isto é de facto a minha área. Se é bem aquilo que eu quero ou não. Imagina, eu agora quero ser piloto de aviões e vou ser, depois chego lá e isso acabou aos 25 anos, pois, já era. Estás a ver? E há aqui também uma fronteira que separa o que é realizável. Sim. O que é palpável, o que não é. Caímos no... Sim. Tudo o que sempre quiseste está do outro lado do medo. Perfeito. O que é o medo para ti, Pedro?
Hoje eu acho que eu começo a ter alguns medos, mas acho que nunca soube muito bem o que era o medo. Não. Não. Claro, há medo escuro, medo do papão, essas coisas é diferente. Mas sim, o que é o medo? Não te posso dizer o que é o medo, porque hoje, quando eu penso nisso, a primeira coisa que me vem à cabeça logo é família e de não ser capaz de estar presente para. Mas tirando isso, não tenho. O medo nunca te congelou, certo? Nunca congelou. O medo é uma necessidade básica, Sim. que até nos faz bem, que nos protege dos animais, mas nos protege do perigo. Nunca me congelou, nunca foi um empecilho para deixar de fazer alguma coisa. Isso é que é importante. Devemos todos ter medo, mas nunca deixar-nos ser congelados pelo medo, porque senão já nem é medo. Exato. E por último, amigo, o que estás a fazer hoje aproxima-te de onde queres estar amanhã? Sem dúvida. Hoje eu estou realizado. Estou realizado no momento que eu estou realizado. Lá está. Quando vinha naquelas dúvidas do que é que eu ia fazer, o que é que não ia fazer, profissionalmente estou em processo de realização maior, mas estou realizado. Acho que estou. As coisas aconteceram melhores do que aquilo que eu previa num espaço tão curto de tempo. Sim. O que é que tu nunca fizeste e que nunca te arrependes de não ter feito? O que é que eu nunca fiz e que também não me arrependo de não ter feito? Exatamente. O que é que eu não fiz? O que é que eu nunca fiz que eu não me tinha arrependido de ter feito? Sei lá, nunca me joguei de um prédio porque... não por aí, mas por... Tu és vendável, vendes-te por qualquer coisa? Não, eu sou flexível. Ok, foi importante. Eu sou flexível e consigo me adaptar, é diferente. Okay. Mas vendável eu não sou. Eu tenho os meus propósitos, os meus ideais, e não mudaria só porque sim, só porque alguém chegou e pagou mais. Okay. Não faria. Então, e esta aqui, que é top também. Podes ler tu. Sim. Falar em medo de não conseguir e de perder, esta pergunta é muito forte, mas é boa. Se lhe dissessem que tem 3 anos para viver, o que é que gostaria de fazer? Olha, sem dúvida, já começava a abrir uns vinhos ali aqui pelo meu lado direito. Já disse assim, olha, já que é para ser, comece já aqui pelo meu lado direito aqui. Sem dúvida. Eu não sei quanto tempo de vida é que a gente tem, porque ninguém sabe, isso é uma certeza absoluta, que toda a gente vai morrer. Mas se eu tivesse 3 anos de vida, com certeza ia tentar ser cada vez uma pessoa melhor, aproveitar esses 3 anos como se... como se não houvessem outros. O que é que até ao dia de hoje que tu te possas lembrar assim de uma forma agora mais interior, mais interna, mais pessoal, o que é que ficou por dizer? O que é que ficou por dizer? Ficou por dizer muitas coisas. Okay. Ficou por dizer muitas coisas, eu acho que principalmente no passado familiar. Acho que eu vou dizer muitas coisas. Como é que tu entendes, hoje, com essas experiências todas, as experiências são sempre o culminar e dão-nos uma bagagem muito grande de vida. Estavas a falar de família, estavas a falar de filhos. Quando tu olhas para isto tudo que tu conseguiste e tu pensas assim, olha, estou aqui, estou bem, vou realizar os meus objetivos, como estavas a dizer, sim, e muito bem, o que é que tu achas que foi as 2 ou 3 qualidades, e agora já nem estou a falar de abrir um restaurante. Sim. Eu vou-te dar o meu próprio exemplo. Eu vivi durante muitos anos, a fazer coisas que eu gostava, mas que não era o que eu queria. Vivi muitos anos a fazer e a acabar e a começar projetos e a terminar projetos, porque sim, não por paixão, mas por desejo. E a minha vida mudou completamente quando eu um dia percebi exatamente aquilo que eu não queria fazer. Okay. E não aquilo que eu queria. E quando eu percebi que eu podia dizer que não a algumas coisas, também percebi que podia dizer que sim a poucas, no meu caso, porque não ia conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Okay. Então, a minha maior característica ou qualidade nessa altura foi, efetivamente, reconhecer este defeito horrível que eu tinha em mim, que era que pensava que era bué da bom em bué da coisas. Okay. E hoje, reconhecendo essas coisas todas, eu sei aquilo que eu não quero
e só estou a fazer aquilo que eu quero. E o que eu pergunto ao Pedro é: o que é que tu achas que em ti é o teu maior trunfo para tu teres respondido há bocadinho isso? Eu sei o que é que eu quero e passa por aqui. Sim. Eu acho que o meu maior trunfo é a minha capacidade de me adaptar. Ok. Eu sei que eu tenho é incrível. Nós nos tornamos as pessoas que somos pelo meio em que estamos. Sim. É incrível que há pouco tempo atrás, há uns anos atrás, eu estava como empreendedor, como empresário, e eu tinha uma atitude que ela era quase como obrigatória perante o momento que eu vivia. Hoje eu estou como empregado e eu comporto-me de uma forma que o meio me faz ser assim. Então acho que nós somos muito adaptáveis em relação ao meio que nós estamos. Mas essa adaptabilidade também me permite que eu possa fazer qualquer coisa. Sim. Possa ser quem eu quiser. Porque eu sei que tenho a capacidade para fazer isso. Para estar em qualquer posição. Mas não estamos a falar em adaptar-se mesmo que seja falso. Não, adaptar-se de verdade. Ok. De verdade. É vestir, Isso faz todo o sentido. vestir aquela camisa e dizer assim, olha, se é para ser, está aqui, eu vou-te dar os resultados que a posição ou o momento impõe. Está aqui. O que é que te faz triste, Pedro? O que é que te provoca tristeza? O que é que me provoca tristeza? É pá, tanta coisa. Pô. Ótimo. A falta de empatia. Acho que a falta de empatia me torna mesmo triste. Estamos a viver momentos que a gente olha e vê como as pessoas se lidam entre umas e outras, e isso deixa-me triste. Porque eu gosto de pessoas, eu gosto disso e deixa-me triste essa falta de empatia. E ao contrário, o que é que te provoca uma alegria imensa? Uma roda de amigos. De colocar para fora uma verdade nua e crua, estar à vontade, isso deixa-me muito feliz. Os vinhos ajudam Sim, nisso? muito, demasiado. os vinhos abrem-te aqui a cachola e permite ficares muito mais Tu leve. tens preferência por tinto branco? Não mais. Não? Não mais. Quando eu agora vou contar isso. Até uma determinada altura na vida, eu acho que isso é natural em todos os jovens, eu só comecei, ou só na altura, só bebia vinhos brancos leves, ou vinhos verdes, né? Vinhos da região de vinho verde, vinhos brancos da região de vinho verde, que eram menos alcoólicos e etc, que a gente queria era beber, que era refrescante e etc. E eu passei a beber vinho tinto e o que me marcou foi contigo. Foi um dia que nós fomos, eu não me lembro se foi almoçar ou jantar, e tu escolheste um vinho, por acaso estamos a beber 2 vinhos da mesma região, e foi escolhido por isso, porque para marcar a região, e eu nunca me esqueço, na altura, não sei quantos anos é que eu tinha, se tinha 16, se tinha 17, se tinha 18, não me lembro, mas já foi há uns aninhos que nós passámos por isso, talvez uns 17, digo eu. E então, naquele dia, eu disse, afinal eu gosto de vinho tinto. Então tu marcaste, então talvez eu esteja aqui hoje porque, talvez não sei, talvez estivesse, mas colaborou para eu começar, a partir daquele momento, a beber vinho tinto. Qual era o vinho mesmo? Era um Quinta de Cabris reserva. Imagina, na altura ainda me gravei, porque realmente marcou-me, por ser um vinho diferente na altura para aquilo que a gente estava, ou que eu estava habituado, e isso marcou-me, é verdade. Mas hoje não, hoje bebo tudo. Mas também te digo, se tínhamos 17 ou 18 anos, isso foi o Quinta de Cabris reserva, não éramos nenhum tesos. Não, é por isso que eu estou a dizer. Não foi nada. Tudo bem que foi no restaurante do sogro. Mas o meu sogro não me dá bola. Nem sei. Nem lembro mais se foi pago, se não foi pago. Olha, eu sei que foi pago, então também. Não me lembro. Mas que foi marcante, foi. E eu levei isso comigo, e quando as pessoas me perguntam, quando é que tens memória de vinho? Não sei se te lembras ou sabes, mas eu tinha uma alcunha em Peniche quando era jovem, que era o Pedrinho Bêbado. Era? Era. Olha, havia um programa no Brasil, numa rádio, na Rádio Banda, ou na Bandeirantes, que tinha um jornalista que era o Ricardo Bochá. O Ricardo Bochá morreu num acidente de helicóptero, salvo erro, e ele tinha uma coluna, uma parte do programa dele que ele todos os dias entrava com os predestinados, onde ele procurava pessoas no mundo que tivessem o nome ou alcunha que fossem referentes ao seu trabalho.
Então tinha o chefe, não sei quantos, ravioli. O gajo abriu um restaurante de massas e trabalha com... Por exemplo, isso era exemplo. Sim. E é engraçado que uma razão que não tinha nem a ver com a bebida, que eu ganhei o nome de bêbado, e muita gente ainda me conhece por tal, que ao cabo vim trabalhar com bebida. Então estava predestinado. Então é isso, foi engraçado. O primeiro vinho que eu bebi, como deve ser, que também me lembro perfeitamente. Não digas ser comigo. Não. Também foi com o meu sogro, curiosamente. Foi. Aí já foi oferecido. Tá. E vou-te dizer esse episódio porque, de facto, eu depois conheci o proprietário do vinho, que depois foi meu amigo, já com 90 e tal anos, e que faleceu não há muitos anos atrás, que era a Quinta do Meu Japão, ali na zona de Torres, que era o Sr. Alfredo, e também tive essa mesma reação do que tu, no tinto. Foi... o que é que está aqui afinal eu gosto disto. Afinal vou partir de agora... E o vinho tinto faz-me... Eu agora não bebo, estava a brincar contigo, mas já é verdade. Há uns meses para cá que deixei de beber qualquer tipo de... À exceção de hoje. E o que o vinho tinto me faz é transporta-me. Sim. Para qualquer coisa. Dá-me ali uma sensação ali meio... De quê? Meio interessante. De leveza. Tira-te, não. De leveza. Olha eu mudar agora aqui Tira quê? Tira-te de ti. Não, ao contrário. Ok. É o oposto. Boa. É o oposto. Abre-me mais... Mas não é... É assim que bebo. Ok. Assim que bebo. Há uma reação. Dos, como é que é? Dos que vocês chamam os leufóticos, ou os componentes do vinho. Desse líquido aí, desse líquido, que há de me fazer isso porque eu sinto-me mais leve. E não é por dizer, estás bêbado. Não, assim que toco. Ok. O ato dele entrar no meu corpo faz-me isso. E então faz-me ser mais eu. Mas existem várias substâncias que fazem isso. Pois. Não só o vinho. Mas a mim é quando bebo vinho. Okay. Também não fumo, não faço mais nada. Só estou a dizer aqui, não estou a dizer nada. Este aqui é diferente. Por exemplo, eu estou a beber, gostei, mas não senti ainda aquela sensação que se agora tocar nele e beber... No vinho tinto e talvez... E, portanto, é uma coisa que... Sim, os vinhos tintos sempre são mais encorpados e sempre dão um toque a mais. Pronto. Mais pesados. Vamos pôr as lunettes. Muito bem. Quem é que tu és quando ninguém está a ver? Sou mesmo. Eu gosto, acho que sou uma pessoa um pouco mais sensível. Às vezes eu tento parecer um pouco mais forte, mas tirando isso, acho que eu tenho a mesma atitude, a mesma presença do que com outras pessoas. O que é que tu achas que nós temos que fazer para ser, há bocadinho falámos nisso, a nível de equilibrados emocionalmente, quando se é patrão, quando se acontece isto, quando se é pai, onde é que podemos beber esse equilíbrio, onde é que podemos ser mais fortes emocionalmente? Ponto número 1. Como é que tu lidas com as tuas emoções? Não, eu lido bem com as minhas emoções. Eu acho que eu tenho um controle sobre as emoções. Eu tento não passar. Eu sei que às vezes não é fácil, mas eu acho que eu sou uma pessoa muito controlada em relação a emoções. Eu acho que eu aprendi isso pelo fato... quando estava como um empreendedor, precisava não transparecer às vezes as fragilidades, mas lido bem com as minhas... Então, mas agora diz-me, agora estás sozinho? Ok. Devia dizer esta aqui, não é? Quem é que você era quando ninguém está a ver? Esquecendo essas fragilidades, lidas bem com a frustração? Não é disfarças bem. Não, sim. Não é disfarças bem. Se eu lido bem. Olha, eu lido. Eu entendo que nós somos o que nós somos por aquilo que nós vivemos. E nós vamos nos tornar naquilo que nós decidirmos viver. Então, se eu aceito que se as coisas não correrem bem porque não correram, não por tua culpa ou etc., e se é que há culpa, porque foi o que aconteceu, então eu aceito. Eu acredito que tudo tem um ciclo e tudo tem um porquê. Eu vejo muito que as coisas podem acontecer. Uma coisa é nós deliberadamente fazemos com que as coisas, né, aconteçam desta forma ou daquela. Outra é as coisas acontecerem de alguma forma natural ou não, e aconteceu. Como é que eu vou lidar com isso? Eu aceito. Eu tenho uma crença muito grande que as coisas são como elas têm que ser e estão projetadas para ser dessa forma. Isso ajuda no teu caminho? Sim, facilita. Nunca passaste, espero que não, vou-te fazer uma pergunta, Sim. por depressões? Por depressões? Não. Sim. Não.
Passei por alguns momentos que, por algumas formas, pensei em desistir de alguns projetos e de algumas situações, mas depressão nunca entrei. Nunca entrei. Quem são os teus, não é ídolos, quem são as pessoas que mais te inspiram? Se é que existem, claro, não é? Sim, não, é assim, em várias áreas existem várias pessoas que eu olho e que eu digo assim, olha, é uma pessoa que tem um caráter que eu gostaria de ter, é uma pessoa que tem a coragem que eu gostaria de ter, mas sinceramente não tem uma pessoa, uma personalidade que eu diga assim, olha, aquilo é tudo o que eu queria ser. Eu idolatro aquela pessoa porque eu queria ser assim. Isso não tem. Muito bem. Amigo Pedro, os valores são as bússolas que nos guiam. Ok. Todos nós temos valores, não há valores certos nem valores errados. Que há dias ouvi uma cena espetacular de um filósofo que numa palestra brasileiro, numa palestra que estava a dar, perguntava se a rapariga que lá estava, se ela tinha namorado. Ela disse que sim. Então, e se o teu namorado beijar outra... Sim, outra mulher. É pecado ou não? E ela disse logo que sim, automaticamente. É pecado, ok. Que era que sim, que não quer pecado. E ele perguntou, então e se o valor principal do teu namorado fosse o prazer? E ela ficou a refletir naquilo. Isto porque se defende, e filosoficamente, que não há valores certos nem errados. Isto é um assunto espetacular, porque o que tem valor para mim não tem o mesmo valor para ti. É obviamente, se a gente estiver a falar que eu valorizo muito a morte de outras pessoas. Claro. Já afeta... mas é engraçado perceber essa questão. E isso porque cada um de nós tem valores, não é diferentes, mas a escala dos valores é que é diferente. E por isso é importante este jogo que nós vamos aqui fazer. Tu vais sempre aqui dizendo qual é o valor que tu ficas. Ok. Por ordem de crescência. Por ordem crescente, não é decrescente. Crescente. O primeiro é a aventura. Olha, um bom valor para ti. Ok. Isto é tarô? Estamos sempre a falar da Maia e a Maia nunca mais cá aparece. São cartas de valores. Ok. Valorizas mais a aventura ou o humor? Olha, boa pergunta. Imediatamente o humor, depois a aventura. O humor está em primeiro, Sim. Então o humor ganha. Ok. Valorizas mais o humor ou o conforto? O conforto. Então o conforto Em primeiro. está em primeiro. Valorizas mais o conforto ou a alegria? Neste momento o conforto. Certo. O conforto ou a segurança? Que atenção, Sim. não são iguais. Eu vou colocar a segurança, porque a segurança pode me dar conforto, mas o conforto pode me dar segurança. Exatamente. Sucesso. Sucesso ou segurança? Puta merda. Vou para o sucesso. Neste momento vou para o sucesso. Antes de continuarmos, como é que tu defines sucesso? Pedro? Sucesso é nós estarmos realizados e estarmos bem com nós mesmos. Ok. Seja onde for. Harmonia ou sucesso? Se eu estiver com um sentimento de sucesso, eu vou estar em harmonia. Então sucesso fica primeiro. Crescimento. Sucesso, porque para ter sucesso tem que ter crescimento. Então, entre comparecer, tudo isso é importante, mas... Claro, que isso é que é a cena gira. Saúde. Saúde. Neste momento, saúde. Saúde passa por cima. E mais 2. Respeito. Saúde ainda é primeiro. Isto é muito grande. Porque se não tiver saúde, não conseguimos respeitar ninguém. E bem-estar. Saúde, que é ligada diretamente. Agora vais fazer assim. Vais tirar a saúde, que é o teu. Ok? Vais meter assim jogos aí só para os veres todos. Ok. E podes metê-los aí por ordem, pela tua ordem crescente. Pela minha ordem crescente. Yeah. Aqui. Já escolheste? Já. Então emparaste-os logo do primeiro para o último e dá-me cá. Sim? Sim. O primeiro é o de cima, certo? Sim. O primeiro está de ordem crescente. Por ordem crescente. Para o menos importante, para o mais... Sim. Então isto é o menos importante, apesar de ser importante. Sim. Então tu és uma pessoa cheia de humor, Sim. certo? Sou. E isso é o que és? Divertida, contas anedotas ou gostas de ouvir? Sou divertido, não conto anedotas, mas e às vezes sou gozado.
Conforto. Olha, aqui há dias disseram assim, eu disse, não tenho muito jeito, precisava começar a mexer nas redes sociais, não tenho muito jeito, não sei o quê. A pessoa disse, olha, mas tu és um palhaço. Eu acho que eu sou muito sério, então acho que vai ser. Conforto. O que é que valorizas no conforto? Do conforto físico, espiritual, familiar? Boa. Tudo, mas neste momento quando eu pensei em conforto, pensei em chegar em casa e poder relaxar de um dia corrido. Okay. Pensei nisso, mas sim, o conforto como um todo, familiar, espiritual, está dentro. Fisicamente, como é que estás? Fazes desporto? Não faço, só faço levantamento de copos. Estou mal, basicamente. Não, mas estou bem de saúde, mas estou mal. Segurança. Sim, eu considero que isso foi um dos pontos de eu ter saído do Brasil, foi a falta de segurança. Né? Se eu tivesse uma lista do porquê sair, ela estaria ali no top 3. Considero que sinto-me seguro. Mas repara agora, é impressionante como é que esta cena dos valores é incrível. O mesmo valor foi o valor, a ausência deste valor foi o que fez ele estar aqui hoje. Sim, mas o que aqui tem? É engraçado, não é? Sim. O tu não valorizares a segurança foi uma das, não só, sim. mas foi uma das razões que te fez sair. Sim, e uma das principais. Impressionante, não é? E hoje é aquilo que tu mais valorizas. Sim. Se fosse em termos de valor, porque é que eu saí do Brasil, foi de segurança. Muito bem. Aventura? Aventura. Sou um aventureiro, preciso de aventura, preciso estar em movimento. E por último, sucesso. Sucesso. Sim. A aventura para o sucesso. Muito bem. Eu sou movido a sucesso. Eu sou movido a desafio com objetivo. E eu só se fico realizado se eu tiver sucesso nesse objetivo. Tens plena consciência do trabalho que tens pela frente? Sim. Sim. Tens plena consciência do valor que tens? Sim. E de 0 a 10, quanto é que te conheces de 0 a 10? Vou puxar um outro assunto aqui. Força. Porque acho que é muito oportuno. Nos anos que eu vivi no Brasil, e desde 2009 até vir embora, neste momento não faço porque não estou no Brasil, mas que quero voltar a fazer, conheci uma filosofia de vida. Há bocadinho estava a brincar em relação, estava-te a dizer que há outras coisas que nos fazem às vezes sair. Sim. Tá? E era isso que eu queria chegar. Que eu tive um estudo, ou comecei a estudar e passei a conhecer esse estilo de vida de expansão de consciência. Então, acho que é o ponto mais sensível que nós temos, é nós nos conhecermos, reconhecermos e enfrentarmos a nós mesmos, né, que é o nosso ego. E foram anos que eu tive essa experiência e é incrível como é difícil a gente nos conhecer, mas que ao fim da experiência a gente passa a ficar muito mais leves quando a gente faz isso. E conheceste? Sim, naqueles momentos sim, por várias formas tomei várias decisões que foram nesses momentos, várias dúvidas de passado foram resolvidas, ou medos e dúvidas e incertezas e dores e doenças foram também limpas nesses momentos. As pessoas, todos nós nos conhecemos, uns a 0, a 0, não existe ninguém, mas uns um nível menor e outros um nível maior. Há quem diga, a filosofia diz e defende mesmo, que quanto mais inteligente a pessoa mais ela sofre. Sim. Inteligente no sentido de tentar saber o porquê das coisas, não é inteligente saber quanto é que é 2 mais 2. Porque é muito profundo. Né? E dizem que as outras pessoas que não gostam de saber são mais felizes. E estava eu aqui a dizer, essa percentagem tu sentes hoje... eu queria, não sei se queres falar mais um bocadinho sobre o que é isso da expansão da consciência. Fala, senhor. Antes de mais, o que é para eu continuar? O que é isso da... Não, isso eu passei a frequentar e a beber um chá que se chama ayahuasca. Olha, que giro. Tá? E foram várias experiências, não foram uma, foram anos a beber ayahuasca. A ayahuasca é um chá vou dizer, dos indígenas amazónicos, que é consumido
praticamente por todas as tribos amazónicas e que chegou até à civilização branca há relativamente poucos anos, onde quando nós bebemos o chá temos uma conexão connosco mesmo e posso-te contar aqui experiências, nunca mais ia sair daqui, mas tive experiências assim desde de morte até muita vida, mas principalmente vida. Lá temos que fazer importação Da ayahuasca. da ayahuasca, que não há cá, garantidamente. Sim. Então, Existem alguns grupos sérios. Ainda não tive a oportunidade por falta de conseguir conciliar agenda, mas é algo que sim, passei eu não diria consumir, mas a usar e a fazer parte desses rituais ou dessas experiências que foram as melhores coisas da minha vida. Acho que, se me dissessem, Pedro, o que é que te marcou mais no Brasil, ou porque é que tu foste para o Brasil, e dizes, olha, fui para o Brasil porque precisava conhecer isto. muito bem. Sim. Então hoje és uma pessoa que se conhece melhor. Seria importante ou não a nós todos conhecermos Sim. melhor para essa tal empatia Sim. que tu estás a falar? Passas a ter uma consciência diferente porque tu falas para ti como se tu fosses uma outra pessoa e consegues te projetar de outra forma. Onde é que estamos a caminhar enquanto sociedade, amigo? Neste momento, para os robôs. Acho que cada vez mais estamos a deixar de ser nós. Não existe mais o contato, aliás, não podemos ir muito longe. E tu tens uma música que retrata muito bem isso. Se a gente olhar no passado como é que a gente brincava, como é que as crianças brincam hoje, né? Como é que as coisas aconteciam, como é que acontece hoje, ou como é que vão acontecer amanhã. Estamos a ir para um mundo cada vez mais individualista, onde o que importa sou eu e não mais o bem-estar do outro. Falta de empatia. E dá à volta, acho que sim. Dizem que é tudo ciclos, não é? É isso que eu digo. Eu acredito que tudo é ciclos. Eu acho que a humanidade já passou por processos assim. Acredito que já houve civilizações que estão ou mais inteligentes que nós. Isso não sou eu que digo, são provas científicas. Basta ver as obras que estão hoje em pé aí. Que estão ainda. Então acredito que sim, talvez precisemos, ou talvez não precisemos, mas vamos sofrer por isso, como humanidade, mas que sim, eu acho que volta a essa. Não sei qual é que é a solução, mas que é ciclos. Em que é que tu acreditas? O que é que eu acredito? Eu acredito no aqui e no agora. Sim. Acredito na consciência, acredito que nós podemos fazer aquilo que nós quisermos, acredito que eu sou senhor das minhas decisões. Acredito que é possível desde que eu projete que eu posso fazer. Tu acreditas que nada acontece por acaso? Acredito que nada acontece por acaso. Acredito que tudo tem um porquê. O porquê? É por aí que vamos acabar. O porquê? Porquê? Como é que se chama a roda? Não é a roda? O Círculo Dourado, Golden Circle. Tens que investigar essa. Okay. O Simon de qualquer coisa. Uma coisa brutal. Que é o Círculo do Porquê. Basicamente, que não tem nada que saber, 90% de nós ou mais, das empresas, ou depois é uma coisa que tens de ir para falares com a doutora Filipa, atuam da seguinte forma. O Círculo Porquê tem 3 camadas. Porquê, como e o quê. E basicamente, imagina, 90% das pessoas e dos negócios começam de fora para dentro e não de dentro para fora. Primeiro, a pessoa diz o que é que vamos abrir, ou o que é que vamos fazer. O segundo passo, como é que vamos fazer. E muitas delas nunca chegam sequer a descobrir o porquê. Isto é um estudo científico que foi feito, muito exaustivo. E então ele lançou essa teoria do Golden Circle. Ele dá um exemplo muito concreto da Apple, que a Apple faz exatamente o oposto, por isso é que é a líder de mercado. A Apple não vende nem computadores, não vende nada, vende um porquê, desafiar o status quo da sociedade. E qualquer pessoa hoje compra qualquer coisa da Apple sem saber o que é. Filas é o porquê. Como nós mais ou menos sabemos. E o quê é que é o objeto. Sim. E por isso, hoje, descobrindo o teu porquê, tu consegues facilmente saber como e o quê. Se tu olhares para ti hoje, tu consegues identificar facilmente isso. Ou seja, porque é que tu... Podíamos fazer milhões de perguntas dessas. Porque é que tu és assim? Sim. Porque é que tu fazes o que tu fazes? Ou porque é que tu escolheste esse caminho? Sim, eu acho que tenho alguma consciência em relação a isso.
não quero ter a certeza, porque eu acho que tudo é mutável. Yeah. E quando a gente acha que sim, lá está, é por aí mesmo que a gente é que está errado. Mas eu tenho uma consciência em relação a isso que sim, que sei do porquê de muitas coisas. Talvez não tudo, naturalmente. Sim. Não tudo. Só começamos a viver quando percebemos que não sabemos nada, né? Diz o outro. Antes de nos irmos embora, diz-me duas coisas. A primeira, faz um resumo da tua vida. Vamos por 3 perguntas. A primeira, se a tua vida fosse um livro, qual era o nome que davas? Que título é que tinha esse livro? Um puto feliz. Muito bem. Então, e agora faz-me um resumo de tudo aquilo que tu passaste até ao dia de hoje, presente de hoje. Então, um resumo foi uma criança feliz, que cresceu feliz, que foi à procura de realizar um sonho, conhecer novas culturas, que se aventurou em várias áreas e que está feliz. E pelo caminho? O que é que encontrou? O caminho encontrou flores. Muito bem. E a última pergunta, a última pergunta de disparate, a última sugestão, é que deixes, efetivamente, uma mensagem a quem não quer estar parado, mas a quem quer, efetivamente, fazer alguma coisa, mas ainda está parado. Se está parado é porque se calhar não quer que fazer. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Não quer realmente, não é? Não quer. Quer ficar magra, mas não quer perder peso. Não quer. Quer ficar magra, mas não quer fechar a boca. Às vezes é por aí. Boa malha. Eu acho que realmente precisa ter um desejo ardente. Não é fácil, porque muitas vezes somos impostos, seja por família ou seja por situações de emprego, etc., que não nos permite ser aquilo que nós gostaríamos de ser ou de estar onde nós gostaríamos de estar. Acho que primeiro é ter uma vontade ardente de fazer, ou de estar, ou de ser. Depois ter coragem para fazer. Muito bem. O que é que te falta fazer? Muita coisa. Uma só para terminar. Falta-me saltar de um avião de paraquedas, ainda não saltei, ainda não tive coragem. Eu estou com vertigens, nunca tive. Amigo Pedro, obrigado por teres-me recebido aqui, a nós. É um sítio magnífico, espero cá voltar. Eu é que agradeço. Foi uma viagem fantástica que fizemos com a tua vida. Tens uma vida, efetivamente, um exemplo incrível. Ainda és um puto muito novo. Desejo-te tudo bom da tua vida. Que a gente se encontre aí com novos projetos e novas loucuras. Encontrar, seja onde for, vamos encontrar sempre. Aliás, sempre temos encontrado. Então isso não há como fugir. Eu é que agradeço por terem vindo até aqui. Mandar um abraço aqui à malta que vos segue e continuem a fazer esse trabalho que é maravilhoso, é lindo ver pessoas, é lindo de movimentar, é lindo de fazer e não desistas. Obrigado, igualmente. Vemo-nos na próxima semana. Hoje não estamos em Ferrel, no nosso estúdio, estamos aqui na Comporta, nesta magnífica vista de vinhos por tudo quanto é lado. Fiquem bem, sejam felizes e até para a semana.